indago Vossa Excelência se esse assunto, esse tema que Vossa Excelência tratou no Colégio de Líderes do Senado Federal será pautado e votado ainda esse ano. É até bom aproveitar esta oportunidade que Vossa Excelência faz essa indagação à mesa. Pelo menos há 6 meses, em várias reuniões que fizemos no conjunto de líderes do Senado Federal, eu tratei este assunto, inclusive publicamente, quando eu achava que era chegado o momento de nós encaminharmos uma solução de pacificação para o Brasil que não fosse as agressões, as ameaças e as ofensas que todos nós estávamos sofrendo ao longo dos últimos meses. E Vossas Excelências sabem disso, porque eu já me manifestei, que eu fui o primeiro a propor para o conjunto dos líderes partidários, e reconheço que não foi a unanimidade acolhido em várias reuniões, mas por uma maioria importante do conjunto dos líderes partidários, havia uma cobrança da presidência do Senado para nós deliberarmos um assunto relacionado à votação de um projeto de lei de anistia. E naquele momento, e repito hoje, acho que nós temos que buscar um meio termo para modernizarmos a legislação, para melhorarmos, para suprirmos as lacunas estabelecidas na lei de abolição de crime contra o Estado Democrático de Direito. E sempre disse, e repito e vou reafirmar, que achava que um bom entendimento entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal era fazermos a modernização / atualização dessa lei, que está sendo tratada na Câmara dos Deputados há alguns meses como um texto chamado de dosimetria da pena. Eu fui informado pela imprensa, e estou tratando isto com o presidente Hugo Mota ao longo de todos esses 6 meses. Muitas das vezes, me permita, senador Marcos, alguma intransigência de um lado ou do outro em relação ao texto, mas eu fiz um compromisso com os líderes, comigo mesmo e com Vossas Excelências, com o Senado Federal, mas sobretudo com o Brasil, que se a Câmara dos Deputados deliberasse este assunto, o Senado Federal deliberaria, porque este assunto iniciou na Câmara dos Deputados. E hoje o presidente Hugo Mota colocou na pauta o texto relatado pelo senador Paulinho, pelo deputado Paulinho, da Força Sindical, que teve desde o primeiro momento a contribuição importante também do Senado, porque este projeto nasceu da reunião do Senado Federal quando eu pedi para que na Câmara os deputados e as deputadas pudessem tratar. Então quero responder efetivamente a Vossa Excelência e claramente. Nós vamos deliberar este projeto no plenário do Senado Federal assim que a Câmara dos Deputados deliberar. Agradeço Vossa Excelência, senhor presidente. Este ano ainda. Esse ano. Não foi o compromisso que eu pedi desde o começo do ano? Presidente, liberar esse ano, sai de lá, vem para aqui e vota? Exatamente. Aí, presidente, me permita discordar, porque não é possível que não passe na Comissão de Constituição e Justiça. Passou um tempão lá, meses lá. Vai chegar aqui e votar imediatamente, presidente. Permita discordar. É uma coisa que eu não posso aceitar. Eu concordo, eu respeito a manifestação de Vossa Excelência. É que eu tenho a posição contrária, não, até porque se for para a CCJ, vai designar relator, vai discutir, vai deliberar. Porque eu não posso, como presidente, tomar posição contra. Chega lá, encaminha, vai designar o relator vai dar parecer, vota lá e vem para aqui. Agora, chegar aqui, chegar de lá e vir para cá e votar imediatamente, vou discordar completamente. Só fazer uma ponderação. Se encaminhar para lá, chegar amanhã mesmo, vou designar o relator para discutir o tema. Mas não para chegar e votar imediatamente. Não, eu reconheço a manifestação de Vossa Excelência. Lá na Câmara dos Deputados há meses, sem deliberação. Há meses. De repente, a Câmara resolve votar. Aí chega aqui e vem para o plenário e vota no plenário. Não é possível que nós não possamos discutir uma matéria como essa. E ele digo com toda sinceridade, quando é meu feitio, aliás, já tinha dito isso ao líder da oposição, o senador
Rogério Marinho, chegando na CCJ, vou designar relator no tempo certo, vamos discutir, deliberar e votar lá, não tem nenhum problema. Mas não para chegar e votar de afogadilho. De afogadilho isso é impossível. É um desrespeito aos senadores. Eu tenho minha posição pessoal, e ela pessoal vou manifestar aqui. Lá não, como presidente, como Vossa Excelência preside aí, eu vou colocar, designar um relator, colocar em votação, deliberar. Tem maioria, aprova. O Senado, como a Câmara Federal, é casa de decisões coletivas por maioria. Não pode chegar de afogadilho e votar essa matéria aqui, absolutamente. Eu não aceito uma posição dessa em forma nenhuma. Vossa Excelência me conhece, sabe como tomo posições muito corretas, sou do regimento, sigo o regimento, vou seguir o regimento do Senado Federal lá na CCJ e nós vamos votar lá, mas chegar aqui absolutamente não concordo. Só para fazer uma ponderação, apenas para esclarecer, o senador Otto Alencar, na essência, faz uma manifestação ponderada e equilibrada. Mas, assim como outros projetos, há um conjunto de senadores recolhendo assinaturas para que a gente possa trazer a matéria, como fizemos em outras oportunidades, diretamente ao plenário. Mas eu entendo a manifestação de Vossa Excelência e como Vossa Excelência entende também e aceitará fazer um calendário, eu acho que não custa nada os senadores e as senadoras conversarem com Vossa Excelência. Se a matéria for votada hoje, eu encaminho ainda hoje para lá e Vossa Excelência pode deliberar amanhã e nós deixarmos para votar na próxima semana, não tem problema. Eu acho que tem que estabelecer um calendário. Senhor presidente, pela ordem. Líder Omar. Senhor presidente, todo o projeto, qualquer emenda à Constituição, nós debatemos aqui. E Vossa Excelência geralmente chama as lideranças dos partidos para falar sobre se deve ou não vir direto ao plenário. Então, é uma prática levar para a Comissão de Constituição e Justiça todas as matérias. Então, se vai... Porque eu fui procurado por alguns parlamentares para tratar desse assunto, mas não falamos em trazer direto para o plenário. Porque abrir esse precedente, nós não vamos abrir esse precedente, senhor presidente. Presidente, permite dizer a Vossas Excelências que é evidente que... Senhor presidente, eu pediria até a atenção do líder Omar. Nós sabemos que ao longo desses 3 anos aconteceram uma série de sessões, todas elas amparadas no regimento. Ou seja, o número de senhores parlamentares faz o pedido para que venha a plenário, passando direto, sem passar pela comissão. Mas eu acho que a solução que o presidente apresenta, e peço a compreensão do senador Omar, porque o senador Otto, desculpe, mas o senador Omar também, né, o que está acontecendo é uma questão de calendário. Nós temos pessoas que estão presas, né, e esse projeto poderá proporcionar a soltura de pessoas. Então, é uma situação, eu diria, um pouco atípica em relação a projetos tradicionais. Então, a ideia do presidente é que, caso chegue hoje aqui na casa, ato contínuo seja encaminhado à comissão. Vossa Excelência, como presidente, peço a Vossa Excelência que designe o relator amanhã e a gente poderia votar na semana seguinte. O problema é que a semana seguinte é remota. Sim. E nós vamos botar essa matéria remota. Mas por que então, não, senhor presidente? Não pode ser remota. Eu não estou fazendo contraponto, senador Rogério Marinho. Mas Vossa Excelência fala em pessoas presas, né? Por exemplo, o ex-presidente, me parece, tem 15, 20 dias preso. E realmente, defensor... Não tem mais de 100 dias preso, mas essa matéria não alcança, eminente senador. Fazendo um contraponto, o ex-presidente Lula passou 500 e tantos dias preso e não pediu anistia. Então, o fato dele estar preso... E se a CCJ deliberar por maioria, eu farei, mas não no sistema remoto, porque para a semana eu não estarei aqui. Então, só pode ser no sistema presencial. De tal forma que isso é inaceitável. Inaceitável. Eu tenho por norma botar para votar e me comprometi, inclusive, bem antes disso, de chegando na CCJ, não ia dar despacho de gaveta, que eu não faço isso. Essa matéria é uma matéria que importa muito aos senadores, seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, e como tal eu tenho o dever de colocar para votar. Agora, no sistema remoto, absolutamente eu não concordo. Absolutamente eu não concordo. Conceda a palavra ao senador líder Jacques Wagner. Eu não tenho absolutamente nada contra, até me expus várias vezes defendendo a lógica da dosimetria.
porque tenho o hábito de defender aquilo que eu acredito. Evidentemente, quando eu falava disso, eu falava das pessoas simples que vieram convidadas aqui e acabaram participando de atos de vandalismo. Na minha concepção, essa nova dosimetria não caberia àqueles que pensaram, executaram e financiaram. Agora, o presidente da Câmara, no seu direito, decide colocar, acho que deve estar sendo em votação agora, lá na Câmara dos Deputados. Eu acho que é possível que a gente dê o mínimo de tempo para o Senado. Ninguém vai mudar por conta de 5 dias, de 2 dias. Então, eu queria ponderar, inclusive, com o líder Rogério Marinho, com o líder Marco Rogério, que não é uma coisa que vai mudar em 24 ou 48 horas. Há um afã, alguns dizem que essa dosimetria é um primeiro passo para a anistia. Eu não vou discutir isso, que eu não vou falar de futurologia, mas queria me associar só ao senador presidente da CCJ, no sentido de que se der à casa o mínimo. Eu não vou fingir que eu não sei que muitas vezes eu também pedi aqui a aceleração de matérias. Só acho que essa matéria não muda por 24 horas. Então, acho que às vezes a gente fica brigando por aquilo que não precisaria brigar. É minha opinião. Conceda a palavra ao líder Rogério Carvalho. Presidente, eu quero manifestar a minha opinião, a minha posição na condição de líder. Eu acho que essa matéria é uma matéria de relevância. Nenhuma matéria com este nível de relevância passou aqui no plenário sem ir para a comissão. A PEC da blindagem foi para a comissão. O PL antifacção foi para a comissão. Ou seja, matérias de grande relevância, todas elas passaram pela comissão. Então, eu quero aqui me solidarizar e concordar com o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar. Nossa posição é a mesma, senhor presidente.